Fala, rapaziada, estamos de volta e agora para falar a respeito de Vasco e Fortaleza, jogão válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente estar trazendo as notícias aí, a ficha técnica desse jogão, vamos falar aqui de duas notícias que aconteceu no dia de hoje no nosso querido Vascão. O Vasco sofreu uma punição aí do STJD por ter arremessado objetos dentro do gramado de São Januário no jogo contra o Vitória. A segunda Câmara Disciplinar puniu o Vasco com uma multa de 7.500 pela torcida ter arremessado objetos dentro do gramado no dia do jogo aí contra o Vitória, onde o Vasco obteve ali os 3 pontos contra o time baiano. Essa punição cabe recurso e o departamento jurídico do Vasco está providenciando ali a sua defesa. Outra notícia que aconteceu no dia de hoje é que o Vasco também já tem aí o dia para estar apresentando o nosso cria Felipe Coutinho. Ele está aí com os dias contados para reestrear no nosso Vasco, e a apresentação de Felipe Coutinho à torcida deve estar sendo no dia 13 de julho em São Januário. O Vasco já tem essa data aí para a apresentação do meia e também o planejamento para que ele possa estrear com a camisa do Gigante da Colina. É esperado aí uma grande presença do público. A torcida do Vasco está bastante ansiosa por essa hora aí, por estar vendo o nosso cria retornar em São Januário. Então eu acho que vai ser aí um dia importante na história do nosso Vascão. Lembrando que o Felipe Coutinho só vai estar podendo jogar pelo Vasco no dia 17 de julho, apesar da janela abrir agora no dia 10, algumas equipes sairiam aí prejudicadas, já que alguns times jogam no dia 10 e outros no dia 11, então não seria compatível as datas. O Coutinho, que não deve estar estreando dentro de casa, né, já que o próximo jogo dentro de casa seria contra o Cuiabá, mas o Cuiabá não vai poder estar tendo esse jogo porque ele tem um jogo atrasado pela Sul-Americana. Então o próximo jogo do Vasco seria já no segundo turno. Provavelmente o Coutinho não vai ficar esperando esse tempo todo para estrear e vai estar estreando mesmo fora de casa. O importante é que ele volte e estreie bem e o Vasco possa estar aí usufruindo do belíssimo futebol que o nosso cria tem. O nosso cria vai com certeza ser um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Então, depois dessas duas rapidinhas do nosso Vascão, vamos dar início ao pré-jogo de Vasco e Fortaleza, a ficha técnica dessa partida. O jogo será realizado no estádio de São Januário às 20 horas dessa quarta-feira. O jogo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terá a transmissão da Premier, é o único canal que vai estar passando. E esse jogo vai ter a arbitragem de Matheus Delgado Candancan, de São Paulo, auxiliado pelo Marcelo Carvalho Van Gassen, também de São Paulo, e Gustavo Rodrigues de Oliveira, todos de São Paulo. O VAR vai ficar por conta do polêmico Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral, da FIFA, também do estado de São Paulo. O Guarizo, todo jogo do Vasco, esse cara tá relacionado. Não entendo porque essa perseguição da CBF está sempre com um árbitro polêmico no VAR do Vasco, mas espero aí que o quarteto não influencie no placar e tenhamos aí um jogo bastante disputado e totalmente leal. Então, o retrospecto dessa partida é amplamente favorável ao Vasco. Foram 20 jogos em toda a história do confronto. O Vasco teve 8 vitórias, o Fortaleza 4 e ainda teve ali 8 empates. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza leva uma vantagem. Venceu 2 vezes contra uma vitória do Vasco e ainda teve 2 empates. Porém, há aí um tabu que o time cearense tem que quebrar, já que nunca venceu o Vasco no Rio de Janeiro. Foram 9 confrontos entre as equipes e o Vasco aí tem uma ampla vantagem aí sobre o time de Fortaleza. Foi Vasco 1-0 no Brasileirão de 23, Vasco 0-0 no Brasileirão de 20, Vasco 1-0 contra o Fortaleza em 2019, Vasco 2-1 na Série B de 2009, Vasco 2-0 no Brasileirão de 2006,
Vasco 0 a 0 no Brasileirão de 2005, no Brasileirão de 2003 outro empate, 1 a 1 contra o Fortaleza, e no último jogo 3 a 3 Vasco e Fortaleza pela Copa do Brasil, onde o Vasco se classificou para a próxima fase da competição. Sobre desfalque, o Vasco, que teve aí a preparação nessa terça-feira para estar se enfrentando o Fortaleza, o técnico Rafael Paiva não vai poder contar com o João Vitor e com o Estrela, que se machucaram aí na última partida, e vai ter o retorno aí de Cocão e também do DVD. Ele ainda tem alguma dúvida para estar trazendo a escalação da equipe, que deve ser conhecida aí minutos antes do início da partida. O Vojvoda vai ter aí apenas o desfalque do Iago Pikachu, que foi suspenso na partida anterior, e vai estar desfalcando aí ele, que é o lateral esquerdo, lateral direito aí, conhecido da torcida do Vascão, que jogou aqui no Vasco por muitos anos, e vai ser aí um desfalque importante. O Rafael Paiva continua no comando da equipe do Vasco, né? Ele vem agradando bastante a torcida e também a diretoria do Vasco, que já cogita a possibilidade do técnico permanecer aí diante da equipe do Vasco aí para o restante da competição. Ele deve manter o mesmo time, com as entradas do Léo no lugar do lesionado João Vitor, e o Payet, que assume a sua vaga no lugar do Estrela. Já David deve voltar aí na vaga do Vitor Luiz, que na última partida contra o Botafogo ocupou a lateral esquerda, empurrando o Piton para o ataque, né? Inclusive o Piton não foi muito bem nessa partida, ele não joga muito bem nessa posição. Ele é um lateral que é construtivo, né? Ele depende muito de uma triangulação para poder chegar na linha de fundo e cruzar ali para o Verratti ou para qualquer atacante que esteja dentro da área. Infelizmente ele não se saiu bem, mas ainda teve ali o cruzamento para o gol do Verratti, mais uma assistência do Piton. É um cara que é muito bom nessas jogadas aéreas, e é a força do Vasco, essa jogada ali do Piton para dentro da área, encontrando o Verratti ali para fazer os gols. O Verratti, que vem mantendo uma média boa de gols aí, é o artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que estar trazendo ali um jogador para estar fazendo gols também, já que o Vasco tem poucos gols no campeonato, sofreu muitos e tem poucos por causa do Verratti. É o único que faz gol no time, então o Vasco tem que estar aí nessa janela trazendo um jogador que possa acrescentar em gols, né, na equipe. Nesse momento os times se encontram em partes opostas na tabela, né? O Vasco, enquanto ocupa ali a 16ª colocação com 11 pontos, tentando fugir da zona do rebaixamento ali, do Z4. É de suma importância essa vitória para ele estar saindo ali dessa posição. O Fortaleza ocupa a 8ª colocação com 20 pontos. É um time que é bastante forte, um time rápido, jogadores ali experientes. O trabalho do Vojvoda já é bem consolidado ali à frente do Fortaleza, se não me engano, há uns 4 anos já no comando do time cearense. E o nosso Rafael Paiva vem ali fazendo um bom trabalho, vem dando ali um padrão tático para a nossa equipe, e por esse padrão tático, mesmo nas derrotas do Vasco contra o Bahia e lá atrás contra o Atlético Paranaense, provou que o time está sendo bem organizado. Eu acredito que o Vasco tenha totais condições de buscar essa vitória aí e quem sabe trazer esses 3 pontinhos para estar fugindo de vez da zona do rebaixamento e chegando perto também do Fortaleza, já que o Vasco ficaria com 14 pontos, apenas 6 atrás do Fortaleza, que é um time que com certeza vai estar brigando na parte de cima da tabela. As prováveis escalações para essa partida deve ser: o Vasco deve vir com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, JP e Payet, Adson, DVD e o Verratti. E o Fortaleza do Vojvoda deve vir com João Ricardo, Tinga, Brit, Tite e Bruno Pacheco, Hércules, Pedro Augusto, Pochettino, Marinho, Breno Lopes e Lutero.
O meu palpite para essa partida vai ser Vasco 2-0, gol do David e do Verratti. E diga aí vocês o que vocês acham a respeito desse jogão Vasco e Fortaleza, qual vai ser o placar, o que vocês acham aí a respeito da escalação do Rafael Paiva, se ele deve manter a equipe, se ele deve fazer outras substituições e se ele também deve estar ali ficando à frente do comando do Vasco para o restante da competição. Valeu? Um grande abraço a todos. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo para poder estar ajudando aí o nosso Vasco e o nosso canal a crescer cada vez mais. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!